Abra a palavra nesta noite no livro Segundos Reis. Glória a Deus. Capítulo 3. Uma palavra muito gloriosa. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações, pois já falou, meu amado. Me recordo quando o Senhor assim me fez meditar nessa palavra. Muito alegrou meu coração. Eu não vou fazer a leitura do capítulo, mas a amada igreja vai me acompanhando, né, para que a gente possa entender. Vamos começar o 3:1. Diz assim: Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, não se apartou deles. Então Mesa, rei de Moabitas, era um criador de gado, e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros, e além de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso Jorão ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: ó rei de Moabe, se revoltou contra mim, irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és o meu povo, como teu povo os meus cavalos e como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Amém, igreja? Senta aí. Louvado seja Deus. Amados, eu acredito que alguns já tenham visto a ministração, já tenham acompanhado essa passagem que nos ensina, nos exorta. A gente vê que neste capítulo ele vai nos ensinar e nos relata conflitos políticos, onde envolve o rei. E para a gente entender um pouquinho, vou dar um respaldo, para que os irmãos possam entender um pouco. A gente às vezes consegue memorizar, ensinar, mas a gente não consegue passar tudo que a gente absorve, né, do estudo. Mas antigamente, depois que Salomão morreu, que era um desejo dele, se constituiu as 12 tribos de Judá. Por quê? Se constituía reis, para que em cada localidade da tribo se tivesse um juiz, para que exercesse a sua função sobre o povo, e o povo não ficasse desordenado sem um representante naquele lugar, para que havesse, né, sobre aquele povo um governante. E aconteceu, levantando as 12 tribos e os juízes, mas quando a gente vai ver a palavra de Deus, não deu muito certo, cada juiz tomando conta do seu território, porque a gente viu que aconteceu, né, precisamente mais 3 cativeiros. E Judá, como a gente vai ver, era um lugar que no cativeiro babilônico, quando aconteceu, ele foi saqueado, devastado, né, pelos, né, os adversários que queriam tomar Judá.
E a gente vê que uma das invasões que foi feita em Judá, a gente vê que 5 dos reis foram levados a cativeiro, inclusive Jeremias, foi levado Daniel, que só tinha 12 anos, né? Foi levado o seu companheiro, onde era o seu escrivão. E assim, a gente vê que para chegar nesse contexto, teve toda uma trajetória política. Mas a gente percebe que não só tinha política, como também Deus intervia com os seus profetas, os seus ungidos, para agir no meio do povo, porque era um povo prometido, um povo escolhido. E a gente vê que, apesar de Judá ser saqueada e devastada, o Senhor, ao longo do curso dos anos, mesmo levando os reis a cativeiro, mas quando a gente vê que o Senhor libertou o povo do cativeiro e voltaram, né, como eles já não imaginavam que ia ser liberto do cativeiro babilônico, né? Também teve a invasão da Síria em Judá, e a gente vê que o Senhor, ele foi operando. Mas a gente vê nesse capítulo 3 que Jorão era filho de Acabe. Acabe era o rei de Israel. A gente vê que depois dos conflitos foram separados Judá de Israel. Uma dependia da outra, sim, porém tinha os seus governantes. E naquela época, no capítulo 3, quem governava sobre Israel? Jorão, filho de Acabe. Como a amada igreja viu aqui no início, a Bíblia diz que Jorão, ele aí foi e tirou os altares que o pai dele tinha feito e derrubou eles. Porém, Jorão, ele não foi uma pessoa temente a Deus. Apesar de ser um ato válido e que notório, porque ele fez isso, mas ele não se afastou dos costumes pagãos. Ele não se afastou das coisas erradas, das coisas que abominava ao Senhor. Por isso vemos que para servir a Deus e agradar a Deus por completo, não vai ser um ato que você faz que vai validar a sua vida diante de Deus. Porque apesar dele ter feito aquele ato e ter derrubado aquelas estátuas que seu pai ergueu, mas seu coração não foi submetido à vontade de Deus. Ele não se entregou ao Senhor. Ele não pediu para que o seu reinado fosse exercido pela mão do Senhor. Então a gente vê que nos tempos que foram aqui, Segunda Reis, não é diferente do tempo de hoje. Existem pessoas no ministério do trabalho, das casas civis, dos deputados, que muitas vezes até faz algum ato, ou até dentro das igrejas. As pessoas vêm para a igreja, ou louva. E a gente aprende aqui, e a gente vai ver mais no percurso desses versículos, que o importante não só é fazer um ato ou alguma coisa para apresentar o nosso caráter, ou dizer isso desagrada a Deus. Mas a gente vai aprender diante do Senhor que é necessário viver uma vida de santificação. Não vai ser um ato simplesmente de assim, eu sou crente, eu não bebo. Mas aí você faz outras coisas. Então, para figurar, porque Jorão foi aqui, levantou os altares, a gente traz para nossas vidas que, mesmo que não sejam altares, mas tem outras coisas que atrapalham as pessoas, mesmo ouvindo, eles sabendo quem era Deus, porque eu vou comprovar dentro aqui da palavra, ele não se empenhou-se em dizer, Senhor, não só os altares vai abaixo, mas eu quero que o Senhor faça parte da minha vida. Ele não fez. E aonde a gente vê, diz aqui a palavra do Senhor, né, que então o rei dos Moabitas mesmo pagava um tributo. Por quê? Porque quando Acabe estava vivo, pagava-se esse tributo a ele. Como Jorão exerceu o reinado, achou mesa que assim eles estavam enfraquecidos. E com esse enfraquecimento, achando ele,
não queria mais pagar o tributo. Por quê? Porque os moabitas, eles eram sujeitos, subordinados a pagar esse tributo a eles, para que houvesse uma paz entre, os moabitas, entre Israel. Então o que aconteceu? Ao ele não querer pagar esse tributo, depois quando seu pai, Acabe tinha morrido, fez ele, disse: eu não vou pagar. Então o que é que fez Jorão? Jorão se levantou e disse: a gente vai exigir agora que ele pague esse tributo. E diz a palavra de Deus aqui, que ele assim foi até Judá, que Josafá era o rei de Judá, bem pertinho uma da outra, e fez o convite para ele estar com ele, para ir ao encontro de mesmo o rei dos Moabitas. A gente vê que Josafá já tinha feito uma aliança com o pai de Jorão, quando ele pediu para que Josafá subisse com ele a Remote de Gileade para tomar, ali invadir. Então a gente vê que essa segunda aliança, primeiro foi com o pai, agora com o filho. E Josafá disse parecidamente as mesmas palavras: ireis com tu, serás meu povo será. E subiu. E a gente vê que não foi muito proveitoso. Por quê? Porque quando Josafá subiu, houve uma profecia. E o profeta Micaías disse para que Josafá não fizesse aliança com um homem ímpio e mau. E por segunda vez, agora, Josafá sobe por uma aliança que envolvia política, porque envolvia a paz de Israel, para que não fosse saqueada, invadida, e as outras circunvizinhanças ficassem submetidas a eles. E isso envolvia o comércio, o crescimento da cidade. E por fim ele fez o convite, Jorão, a Josafá. Por quê? Ele tendo o apoio de Josafá para que se unisse a ele. A gente não vê especificamente o motivo, digamos, maior, o porquê ele chamou. Eu suponho que ele sabia quem era Josafá. Era um homem que regia o seu povo com Deus e que também tinha vindo de guerras que vencia. Então ele não chamou Josafá como visto nele qualquer um, mas chamou Josafá alguém que tinha um suporte, que era de aproveitamento, para que ele ganhasse, para que ele fosse de encontro e surpreendesse os moabitas, o rei Mesa. Então, o que aconteceu? Ao chamá-lo, Josafá, o rei de Judá, foram lá ao encontro, disse: tu irás comigo? E ele disse: eu irei contigo. E aí, igreja, quem era os moabitas? Era um povo que veio da descendência de Ló, quando as filhas de Ló geraram filhos com seu próprio pai. E a cidade dos moabitas, dito uma profecia a Acasias, que ela seria destruída. Por quê? Porque quando Judá foi atacada pelos sírios, eles não tiveram compaixão de Judá. Simplesmente eles deram as costas a Judá. Os moabitas não quiseram, mas antes entregaram os israelitas que haviam dentro da cidade dos moabitas, e entregaram-os aos cativeiros. Eles não só viraram as costas, como entregaram para levar para a escravidão.
Então, mas Acasias deu uma profecia de que os moabitas seriam destruídos e pagariam um alto preço por ter virado as costas para o povo de Deus e não ter estendido a mão para ajudar. Então, o que faz agora? O próprio rei que se levantou sem Deus, que tinha por costumes pagãos e rituais do canibalismo, porque ele oferecia sacrifícios humanos e Deus abominava esse tipo de ritual. Ele agora está preparando os seus exércitos para ir de encontro a Israel. Porém, Jorão, para surpreendê-los, convidou a Josafá. Veja que ele perguntou: por onde iremos? Certo de que Josafá tinha estratégia de guerra e de armar os soldados e cercos, porque senão o rei não tinha perguntado por onde iremos. Então a palavra do Senhor diz aqui que Josafá imediatamente, quando ele falou, ele disse: por onde subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. E o que foi que fizeram? Uniu Judá. Ao trajetória que eles fizeram, se uniram a Edom, porque Edom, ele estimava Judá, o rei, que governava Edom. E ali eles pegavam para ir pelos desertos, para rodear o Mar Morto, para surpreender os moabitas, o rei Asa. E então ele lançou uma estratégia. E a gente vai ver que eles não olharam o lá na frente, porque esqueceram que o deserto seria árduo e que seria difícil chegar lá. E o que aconteceu? Acompanhe. O 9. Partiram eles, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias, eles já andando, cansado provavelmente, exausto. E o que foi que houve? Depois de 7 dias, numa marcha, não havia água para o exército, nem o gado que o seguiam. Então o rei de Israel, o Jorão, disse: Senhor, chamou a estes 3 reis para o entregar nas mãos de Moabe? Percebe que ele mesmo tomou a frente, que invadiu os moabitas, não consultou a Deus, não falou nada com Deus. E quando apareceu agora o momento de escassez da água, que estavam a ponto de perecer tanto o gado como o povo, imediatamente agora ele disse: Senhor, tu vai deixar perecer todos os 3 reis nesse lugar? Veja que ele não pediu opinião, ele não pensou nas consequências, não orou a Deus. Mas quando a dificuldade veio, imediatamente aí ele parou e disse: vamos perecer. Mas por que ele não foi pedir e interrogar ao Deus dele? Porque o Deus dele não era o Deus de Israel, o verdadeiro Deus, o autor e consumador da nossa fé, o grande. Veja que imediatamente ele conhecia, ele ouvia falar, só não se deleitava no Senhor. E ali ele questiona. E quando ele exclama com desespero, suponho porque 7 dias se marchavam já e tinha acabado. Imagine, você um dia sem água. E se for 3, 4, 5 sem água, como é que está? Como vai recobrar forças para batalhar? Como vão ter disposição para levantar uma espada e guerrear contra os exércitos dos moabitas? Então ele não pensou, ele só quis ganhar aquilo que estava no objetivo dele. Mas com Deus na frente não se estava, com estratégia, com a graça de Deus o dirigindo não estava. Mas ao momento que percebeu que ia perecer,
clamor a Deus. E não é diferente na vida do ser humano. Muitas vezes toma decisões, das quais depois, quando as consequências vêm, aí clama a Deus, aí chama por Deus, aí diz: Senhor, mas por que antes de fazer não perguntou? Porque as consequências vêm, amados. E fez o rei assim. Bom é a gente estar pedindo a direção do Senhor. Bom sermos servos de que a gente apresenta ao Senhor. Porventura, às vezes na minha e na tua vida, a gente vai ter momentos que a gente vai fazer alguma atitude errada. Mas essa atitude vai nos ensinar que precisamos sempre colocar na dispensação de Deus. Mas não vai tornar parte da minha e da tua vida todas as vezes em decisões, tomar decisões erradas. Porque as decisões erradas servem de experiência, mas elas não podem ser corriqueiras na minha e na tua vida. Porque o Espírito Santo de Deus está dentro de mim, está dentro de você, para que Ele possa nos orientar o que devemos fazer. Louvado seja Deus. E aqui diz, amado, que depois que ele expressou isso, Josafá imediatamente para e diz: tem algum profeta aqui? Louvado seja Deus. E ali, quando ele pergunta se tinha algum profeta, alguém, um dos servos diz: tem, Eliseu. Amados, nem o rei nem Josafá sabia que Eliseu tinha acompanhado aquele povo. A Bíblia não relata para nós por que Eliseu acompanhou aquele povo. Mas quem vive na dispensação de Deus está no lugar certo, na hora certa, na ocasião certa. Porque Eliseu não estava ali por acaso. É porque Eliseu, como servo de Deus, tinha um propósito naquele exato momento, para que ele fosse exercer aquilo que Deus estava preparando. Porque Josafá, nem o rei, sabia que havia Eliseu no meio daquele povo. E também Eliseu estava com sede. E também Eliseu levou sol. E também sofreu com aquele povo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando eles disseram que havia, louvado seja Deus, profeta Eliseu, filho de Safate, e que deitava água sobre as mãos de Elias, ou seja, Eliseu foi instruído por Elias, como a igreja sabe. Louvado seja o nome do Senhor, aonde observou o seu andar, o seu falar, e contemplou a unção de Deus sobre ele. Então também foi uma pessoa que foi instruído por alguém especial por Deus, que vivia na dependência de Deus. Por isso que ele estava lá. Então, quando disse que ele estava lá, disse Josafá: está com ele a palavra dos porque está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceu e até com ele. E aí vem algo interessante. Eliseu olha: que tenho eu contigo, ó rei de Israel? Eita Jesus, o que tenho eu contigo? Vai aos profetas dos teus pais, vai procurá-los, porque vieste a mim. E aí disse ele, porque o rei de Israel disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Vê que coisa. Não, é porque Deus chamou. Agora foi Deus. Agora Jorão disse: foi Deus que chamou esses 3 reis para entregar. E diz a palavra do Senhor
que Eliseu olhou e disse: olha, juro como Deus vivo, o Senhor dos Exércitos, cujo na presença eu estou, que se eu não respeitasse Josafá nas palavras, nem para a tua cara eu olharia. Louvado seja Deus. Mas por causa de Josafá é que Eliseu disse: estou aqui para atender. Aleluia. Veja que apesar de Josafá ter ido com Jorão, o seu coração não apartou-se da presença do Senhor. A gente vai ver que teve consequência. O Senhor repreendeu a Josafá. Mas Josafá lembrou-se que precisava de um profeta, de um homem de Deus. Josafá não olhou para Eliseu como um homem que fazia milagres em si, mas Josafá olhou para Eliseu como homem de Deus, um homem cuja ele sempre está na presença de Deus e que sempre consulta a Deus, que não faz nada por acaso, mas que apresenta a Deus tudo o que se faz, e que não só isso, é ainda mais que o Senhor o ouve quando ele fala. E quando a gente, amados, começa a meditar nesta palavra, o nosso coração, o meu arde, diz: Senhor, eu preciso ser mais crente, eu preciso ser mais fiel a Ti, para quando eu falar contigo, o Senhor está com teus ouvidos atentos ao que eu falar. Porque se não for assim, amados, que tipo de servo vai ser eu e você? Eu não quero ser imitador, mas eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. E o Senhor quer que a gente seja servos assim, que quando a gente dobra nossos joelhos, quando a gente fica na presença do Senhor, Ele abre os seus ouvidos e diz: fala filho, eu estou te ouvindo. Que Ele está pronto para atender a minha tua oração, porque Ele olha, como diz a palavra do Senhor, para mim e para você, com os olhos de quem o agrada. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, amados, diz a palavra do Senhor que aí Eliseu pede para que traga um tangedor, um tocador, para que toque. A Bíblia diz que quando ele toca, veio o poder sobre Eliseu, e assim o Senhor falou através dele. E eu imaginando, Jesus, como o louvor, como a música, ela tem uma importância na vida do cristão. O louvor que se tocava, esse tipo de louvor que foi tocado para que Eliseu assim elevasse a sua alma ao trono da graça, que o toque, o soar daquela música fazia com que ele entrasse em conexão com o céu, porque acalmava a alma de Eliseu. E diz a palavra de Deus que aquele som através atraía a glória de Deus. E ao atrair, o Senhor falava sobre ele, o poder de Deus se manifestava sobre ele, e os seus lábios proferia aquilo que o Senhor queria falar. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, amados, louvado seja o nome do Senhor, foi esta palavra. Isso aqui é maravilhoso, igreja. 16. E ele disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água,
que beberei vós e o vosso gado e os vossos animais. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Entende como Deus, no meio de algo que foi traçado pelo o ser humano, onde visava organizar o reino, né, reforçar as forças do seu reino para que não fosse invadido, como eles na sua trajetória precisou de Deus. Por isso que a palavra de Deus, que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Não tem como a gente traçar planos que sejam materiais, conquistas, sem Deus. Não tem como viver sem Deus. Não tem como você projetar algo da sua mente. Você quer conseguir algo sem Deus. Porque ou ele falha, ou lá no caminho você vai precisar de clamar a Deus. Porque sem Deus não anda. Sem Deus não é executado. Sem Deus não vai ser duradouro. E quando eu li esta palavra, amados, a gente vê o poder de Deus sendo manifesto aqui. Porque eles estavam num deserto. E a probabilidade de se chover naquele lugar era zero, vamos supor, 0,001. Mas quando a gente vai examinar aqui, a gente vê que quando Deus ele quer agir nas nossas vidas, não vai ser a condição do tempo, não vai ser a condição do homem, não vai ser a condição do sol, do vento, da chuva, para Deus executar aquilo que ele proferir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como diz Isaías, quando o Senhor profere uma palavra, ela tem curso e ela vai e ela é aplicada, ela não volta. Porque a palavra do Senhor, quando é dita, ela vai ser executada. E a gente vê aqui que não foi as condições que fez com que a palavra do Senhor se cumprisse. Mas quando Deus usou o profeta, ele disse: olha, vocês não vão ver o som do vento. Por quê? Porque a gente vê que quando está para chover, o vento ele sopra forte. A gente vê, as nuvens fecham, né, assim, escurece. E a gente sabe que a chuva vai vir, né, com certeza. Mas naquele lugar eles estavam com sede, o gado estava com sede. Eles estavam sabendo que se a provisão de Deus não chegasse, eles iam morrer. Iam morrer. Mas não foi a atmosfera lá que estava, o sol escaldante. Não foi o deserto, a terra seca que estava lá, que fez com que o Senhor operasse. Não, é impossível, não. A gente vê que o Senhor não diz: veremos. Glória a Deus. No livro de Atos, a gente vê que para um homem de Deus, ele executa se assim o Senhor estiver com ele. E a gente pode observar quem estava com ele. Quem estava com Eliseu? O Senhor. E a gente também vê com o homem de Deus no livro de Atos 19 e 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagre extraordinário. Entenda, às vezes as pessoas querem orar pelo homem como é ele, porque a mão dele cura, porque a mão dele porque ele expulsa demônio. Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor abriu a boca do profeta para proferir que havia sim água, que beberia o povo e beberia o gado. Mas foi o Senhor através de um homem de Deus. Porque quando o homem é de Deus, como havia Paulo, fazia milagre extraordinário. Mas diz aqui, e Deus,
pela tua vida, pela minha vida, é que Ele opera na vida de outros. Louvado seja o nome do Senhor. Não há glória para mim, não há glória sua, mas é o poder de Deus que opera todas as coisas. E a gente vê que, aleluia, como é possível, aleluia, Deus faz milagres. E aqui, amados, quando Ele diz: não verei um vento e nem verei chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós e o vosso gado e os vossos animais. E quando eu comecei a meditar nessa palavra, me trouxe à memória do impossível. No livro de Mateus, a Bíblia diz que o que é impossível para os homens é possível para Deus. E a gente vê que para o homem não tinha como ter água, nem de cavar um poço e nem de chover, mas o Senhor disse que ia prover. E quando Deus quer prover na nossa vida, amados, a gente olha as circunstâncias. Se a gente for olhar, a gente vai dizer: não tem como, isso não vai se resolver, está impossível. Sabe por quê? Porque o impossível é para o homem, como diz a palavra. Porque o próprio Jesus falou no livro de Mateus: impossível é para o homem, mas para Deus não. Aleluia, louvado seja Deus. Então, quando eu li esta palavra, meu coração muito se alegrou. Por quê? Porque na nossa vida não é diferente como na vida daquele povo que estava passando aquela grande tribulação. Porque quando Deus Ele quer agir na nossa vida, é para nós impossível, mas para Deus não. Você não pode estar vendo nada, nem como a situação vai ser resolvida. Você não sabe como vai ser mudado o contexto. Mas quando o Senhor Ele entra, aleluia, para agir, quando o Senhor Ele promete, quando a minha fé e a tua fé é exercida e colocada diante do Senhor, espere, porque Ele cumpre. Não vai ser as circunstâncias que você olha, porque se você continuar olhando com os teus olhos humanos, você não vai ver nada. Mas sobre esta palavra, olhe, eles não estavam avistando nenhuma nuvem para chuva e nem um vento, porque o Senhor já advertiu: você não vai ver vento. Aleluia. Você não vai ver vento, você não vai ter sinal de como vai vir a água, de como vai vir a bênção. Você não vai ver, mas é para crer. Porque o Senhor lhe disse: eu vou dar água para você e para os seus animais. E o que basta é o que o Senhor profere sobre a minha e tua vida. Não é a circunstância, o meio que se encontra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E disse assim, ó: isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará o Moabe nas vossas mãos. Eita glória. A importância de fazer aquilo que está diante do Senhor, a vontade dele. A importância, a apresentação de Eliseu está naquele momento. A importância da vida consagrada e temente a Deus de Josafá, que o Senhor não poupou só ele, poupou os outros mesmo sendo mal. Você vê a importância de um homem de Deus interceder por alguém que ainda é mal. O Senhor ainda se compraz de misericórdia e honra a oração daquele que é justo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque ficou bem claro que Jorão não tinha crédito diante do Senhor. Porque não foi soberba de Eliseu dizer: se não fosse Josafá, eu nem olharia para a tua cara, não contemplaria a tua face. Mas por causa de Josafá é que ele escutou. A importância de uma vida estar diante de Deus, um homem e uma mulher de Deus.
Porque mesmo pelos maus, ora e o Senhor dá o livramento. Ore e o Senhor muda o quadro. Ore e o Senhor se compadece, porque Ele honra aqueles que têm uma vida de santidade diante dEle. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então não deixe de orar. A gente só deixa de orar quando o Senhor diz: não ore por ele, não ore por este povo, como fez o Senhor. Porque o Senhor disse para Jeremias: não ora para esse povo. Mas enquanto o Senhor não disser que não pare de orar, então ore. Porque o Senhor se compadece da oração do justo. O Senhor se compadece daquele que o justo derrama lágrima por alguém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é pouco ainda aos olhos do Senhor. Sabe o que é? Eliseu dizendo: você não tem ideia do que pode fazer Deus. Você não tem ideia do poder que o nosso Deus tem para fazer. Ele é o mesmo, igreja, Ele não mudou. Mudou foi nós. Ora pouco, troncho, deixa sujeira no coração onde não deveria, porque lugar do Espírito Santo não é lugar de sujeira. Mas quando a gente verdadeiramente, a gente quer se aproximar mais do Senhor, e a gente com humildade lançamos aos pés dEle, Ele concede o desejo do nosso coração. Sabe por quê? Porque Ele vai no profundo da alma, do oculto dos nossos corações. E por mais falhos que somos, mas quando a gente se deleita diante da presença dEle, Ele sonda, vai no íntimo e vê se verdadeiramente aquilo que está lá é o desejo, o oculto do nosso coração. Dizer: Senhor, eu quero mais ler a Tua palavra. Senhor, eu quero ser mais cheia da Tua presença, ser cheio da Tua presença. Eu quero ter um coração que perdoe mais, que ame mais, um coração mais humilde. E quando o Senhor nos sonda, apesar de todos os catombos que nós temos dentro de nós, todos o empecilho, mas Ele, ao sondar o nosso coração, Ele vê se é sincero na nossa alma, se verdadeiramente a nossa alma tem esse desejo de chegar diante da face do Senhor e ser melhor diante da sua face. Aleluia. E Deus amado se preocupa com a nossa alma. A gente se preocupa com tantas coisas terrenas, mas na verdade o Senhor nos criou para ser adorador. O Senhor nos criou para viver uma vida de consagração, de santificação, uma vida diante dEle o que o agrada, submissa, voluntário, e que o ame o Senhor. Louvado seja Deus. Por quê? Porque somos povo seu. Ele está preparando para nos encontrar com Ele. E encontrar com Ele não podemos ficar de todo jeito, nem toda forma. E enquanto há oportunidade todos os dias, é a oportunidade da gente dizer: Senhor, me ajuda a ser mais fiel a Ti. Me ajuda e enche o meu coração. Porque de você nunca vai ter amor. De você nunca vai exercê-lo. Por quê? Porque vem do Senhor. E se você não pedir, como é que vai chegar? Se você não clamar: Senhor, eu me acho uma pessoa fraca, eu me acho uma pessoa desestruturada, mas eu sei que eu não consigo, mas eu estou buscando na fonte, que é o Senhor, o Salvador da minha vida. Eu sei que é o Senhor que tem para me dar. Eu sei que é o Senhor que pode consertar minhas deficiências espirituais. Eu sei que é no teu altar e é na tua fonte que tem água que mata a minha sede. E essa sede é saciada de tal forma que eu não vou sentir mais falta, Senhor, de nada. Porque nada no mundo me preenche se não for a tua presença. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a oração é fundamental. A oração é fundamental para que possamos estar diante da face do Senhor. Aleluia. Amém, igreja. Nossa, as horas se passam, hein? E então, igreja, glória a Deus. E assim fez o Senhor. Deus fez com que, ao cavar aquelas valas, amados, se encheu de água. E segundo os estudiosos, dizem eles,
que nos montes havia uma terra vermelha, que o Senhor fez com que a chuva, segundo eles, chovesse, e ao chover escorresse para aquele deserto onde eles estavam, e as valas que foram rasgadas e feitas para que se enchesse de água, elas foram cheias. E no operar de Deus para saciar a sede dos animais, e ele também foi a mão de Deus que confundiu o povo de Moabe. Por quê? Porque a gente vai ver mais adiante que quando eles beberam e assim se recobraram força, se foram aos campos, se foram ali, né, de encontro, a Bíblia nos revela que os moabitas, eles até vieram ao encontro, né, para surpreender o povo de Judá e o rei de Israel. Porém, quando eles vieram e atacaram, né, a gente vê a partir do versículo 21. O 20, vocês leram. Pela manhã os apresentou-se a oferta de manjares, eis que vinha água pelo caminho de Edom, e da terra encheu de água. Esta água aí que o Senhor fez manar ali para o povo. E o 21, a palavra de Deus diz que todos os moabitas e os reis tinham subido para pelejar contra eles. Eles foram primeiro contra eles. Porém, amados, o Senhor já havia dito que ia entregar eles nas suas mãos. E quando eles se levantaram de madrugada e saíram o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue. Deus deu uma ilusão a eles, cujo eles viram a água, e nos olhos deles era como se havesse morrido tanto uns reis. Eles supõem que reis atacaram uns aos outros, que o sangue foram tanto que tornaram as águas vermelhas. Então eles ali se assustaram com tudo aquilo, né? Se assustaram com tudo aquilo que houve. Então eles disseram: certamente uns se mataram, destruíram, né? E ali, quando eles viram aquilo, chegando ao arraial de Israel, os israelitas estavam preparados, imediatamente já estavam esperando. E ali contra-atacaram os moabitas, onde quando eles sofreram o ataque, se surpreenderam e assim bateram para que recuassem. Ao recuar, imediatamente Judá e Israel avançaram. Cumpriu-se o que o Senhor disse. Taparam os poços, taparam as valas de água deles, e ali foram de encontro. E o que foi que, para fechar e ali acabar e fazer assim o povo ser vitorioso, o desespero dele. O que é que fez Moabe? Moabe foi, né, pelejar, né? Viu que prevalecia contra eles, ficou com medo, pegou eles 700 homens e arrancaram as espadas e romperam, né, contra o rei de Edom. Mas só que ao atacá-lo, viu que não era páreo para ele e ficou com medo. E por costumes e adorar os deuses deles sacrifícios, pegou ele o próprio filho, onde Deus abomina, e sacrificou no meio em cima do muro. Os próprios moabitas, que ficaram aterrorizados com aquilo, imediatamente pararam, não guerrearam, né? Tomou o filho dele que havia de reinar em seu lugar e ofereceu um holocausto em cima do muro. E então a ira de Israel também se levantou contra ele, e ali eles voltaram para sua terra destruído, e fez o Senhor ali, e cumpriu o Senhor a sua promessa. Louvado seja Deus. Então, amados, a orientação é Deus que nos dá. As armas e a estratégia daquilo que eu e você não pode, é o Senhor que vai fazer. Então, situações na nossa vida, você nunca vai ganhar conforme você queira lutar como você. Vimos que foi um fracasso. Mas quando Deus nos dá a ordem, quando Deus nos dá a direção, Ele vai prover na minha e na tua vida a estratégia certa, a maneira certa, o jeito certo, a hora certa, porque a palavra do Senhor, quando é dita, é cumprida.
Aleluia. E ele falou e ele cumpriu sobre o seu povo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E amados, mesmo Josafá tendo ali feito uma aliança que não devia, mas o Senhor foi com ele. A gente vai ver no capítulo, acho que se não me engano 22, ou é 20, segunda Reis, que o profeta Jeú repreendeu: que fazes tu? Uma aliança. Só que Josafá recebeu, ele recebeu a correção do Senhor. E imediatamente ele orou e colocou novamente o povo para adorar, levantou os altares do Senhor para o povo buscar a Deus e se santificar. Ou seja, ele viu e reconheceu que não devia ter feito uma aliança, mas o Senhor o corrigiu. Ele recebeu a correção e imediatamente foi para a presença do Senhor novamente, pedir perdão ao Senhor e refazer, consertar. E foi um grande, que alicerçou ali a adoração ao Deus de Israel, ao Deus de Judá. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Quase que o tempo, minha amada? Que Deus abençoe, que Deus possa planar essa palavra no nosso coração e saber que o Senhor, Ele provém. E esta palavra, amado, ficou uma promessa no meu coração, que eu não posso estar vendo. Foi como disse: vai chover, vai ver se tem nuvem. Tem não. Mas vai ver de novo. Tem não. Mas não desistiu. E disse: vai, tem, do tamanho do amor. Então vai chover. Então isso quer dizer que a espera, e não perder a esperança, não importa a circunstância, Deus Ele vai fazer segundo a vontade dEle, no tempo dEle e do jeito dEle. É só esperar, porque se Ele prometer, Ele cumpre. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus da minha vida. Porque o que eu e você já temos, nada mesmo nada vai pagar, que é o sangue derramado na cruz do Calvário. Aleluia. A melhor coisa o Senhor já fez nas nossas vidas. A gente pede tantas coisas ao Senhor, mas a melhor e maior, mais maravilhosa e extraordinária, pegou você lá do meio da tua parentela. Aleluia. Mesmo a gente não valendo nada, e disse: eu te quero para te chamar de filho e te levar para um céu de glória que eu estou preparando para ti.